Oiê, vamos falar da UFO? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder ter um pouquinho mais do que a UFO quer da gente na parte de inglês, eu vou aqui analisar com vocês o que a gente teve de perguntas na UFO 2023, na segunda fase. A gente vai analisar a primeira questão. Para poder ajudar a gente a entender um pouquinho mais de como que a gente poderia ter uma nota ou até uma resposta do que seria exemplo para uma pessoa que quer passar até mesmo em medicina, eu vou aqui analisar também uma resposta dentro da cartilha do Desempenhos Med, que eu vou inclusive deixar no link aqui embaixo do vídeo, tanto a resposta quanto também as perguntas para você poder conferir e estudar. Logicamente que apesar desse aqui ser um exemplo de uma nota máxima, eu quero que você entenda também que às vezes pode ser que você possa tirar uma nota que não necessariamente totalize os 40 pontos que são de cada uma das questões. A gente vai ter 22 perguntas dentro da segunda fase, sendo que as perguntas geralmente se dividem em A e B, para você poder ter essa pontuação. Então vamos analisar aqui. Quando a gente vai ver a parte de inglês, na primeira questão, geralmente, eu tô falando geralmente porque pode ser que mude. A gente tem que a primeira pergunta a gente responde em inglês e que português não é aceito e que apenas a segunda questão se pode responder em português. Eu tô falando que isso pode mudar porque quando você analisa as perguntas de espanhol, já teve uma mudança nos últimos 3 anos de qual pergunta vinha primeiro. Então no primeiro falou que era de espanhol, responde a primeira, no segundo ano respondia primeiro em português e depois mudou de volta para espanhol. Então pode ser que aconteça isso com também em inglês. Então eu tô falando mais para você poder prestar atenção do que de fato isso possa acontecer. Vamos ver aqui primeiras perguntas. Based on the text, answer the following questions. High fat, high salt, and high sugar ultra-processed food can affect your mental health. Is the statement both right or wrong? Justify your answer. What are some of the impacts on people who eat SAD foods? Name at least 3 as mentioned in the text. Então vamos perceber aqui que, apesar de a gente ter que responder as perguntas, existem etapas para a gente responder essas perguntas, sendo que na primeira nós temos que responder se a frase é afirmativa ou negativa e justificar se ela é afirmativa ou negativa, sendo que na letra B nós temos que nomear pelo menos 3 impactos de comidas SAD. Então vamos ler o texto para poder responder essas perguntas. In the UK, 57% of the food we eat is ultra-processed. We live in a country well suited to producing fresh food, rich pastures for our animals, fertile soils for our crops, but we've fallen hard for the SAD foods, the standard American diet. What started in the 50s with the allure of the American fridge, the drive-thru, and the baked Alaska now threatens to destroy the fabric of our society. A diet of highly refined, high sugar, high fat, and highly processed food has proven toxic for humans, highly addictive, but one that our bodies have not evolved to process. The consequences in the US are already dire. 70% of the population is overweight or obese, and 40% have metabolic syndrome, which means they suffer from obesity, bad cholesterol, or elevated blood sugar. 73,000 limbs are amputated every year in the US because of diabetes. There are lots of ways of describing the modern diet in high-income countries like the US and the UK, says Dr. Chris Van Tulleken, author of Ultra-Processed People. It's high fat, high salt, and high sugar, but these ingredients have been combined into industrial products with exotic additives, which can't really be described as food. The ultra-processed food, a set of edible substances that are addictive for many and which are now linked to weight gain, early death, and yes, depression. The results of a study published this week suggest that eating too many fried snacks could make you depressed. The study was conducted by Chinese researchers but based on a survey of 140,000 Brits, and it found that those who ate fried food regularly were 12% more likely to have anxiety than those who didn't. Study highlights the role of acrylamide, a molecule produced by deep frying, which is linked to brain inflammation. But acrylamide is just one of the ways our modern diet makes us feel sad, he explains. The emulsifiers affect our microbiome in ways that make our guts leak and change the release of molecules from our friendly bugs that affect our brains. But perhaps the biggest effect is that many of us aren't really in control of our consumption. These foods are engineered to get around our bodies, systems that tell us to stop. Então vamos lá. O que a gente vai ter então na primeira pergunta? A gente tem que fazer com que a gente fala que é afirmativo ou negativo e justificar, sendo que no posterior vamos ter que falar de pelo menos
3 impactos. Então vamos ver uma resposta que seria como exemplo. Na letra A, the statement above is right, because ultra-processed food can be addictive, are linked to brain inflammation and can get around the body's system responsible for control, which can lead to depression. E na letra B, people who eat SAD foods can be overeat or obese, can develop metabolic syndromes, bad cholesterol, elevated blood sugar, weight gain and even diabetes. Então você pode perceber que aqui com 2 linhas é o suficiente para poder responder as alternativas letra A e letra B. Mas também eu quero que você perceba que esses tipos de perguntas também facilitaram, porque na letra A a gente tem que afirmar e depois fazer uma justificativa, e na letra B nós temos que falar de 3 tipos de coisas que podem ser afetadas e podem ser produzidas pelo consumo de comida com SAD. Então perceber que às vezes as respostas curtas ajudam muito você a conseguir fazer que a resposta vá direto ao ponto, ou seja, falar que sim, que não, e justificar e nomear 3 problemas que podem ser feitos de você ingerir esse tipo de comida. Então esse tipo de pergunta dá a oportunidade de a gente conseguir ter uma resposta curta também. Não pense sempre que uma resposta muito longa é também uma nota que você vai ter como nota máxima. Aqui temos um exemplo que em 4 linhas a pessoa obtém a nota máxima. Você tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar? Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!